Olá a todos, essa videoaula eu vou falar um pouco a respeito de alguns modos de usar tecnologia no ensino de matemática, no processo de ensino e aprendizagem de matemática. Nós vamos abordar nessa videoaula uma perspectiva tradicional de uso dessas tecnologias. Bom, o que foi falado na aula anterior? Eu apresentei uma forma de se pensar o uso da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem de matemática. Foi destacado a influência das concepções do professor no planejamento da proposta de uso da tecnologia. Então, para lembrar, eu usei lá o exemplo dos carros, né? Apresentei 3 tipos de carros, e aí nós fomos tecendo algumas considerações a respeito do que iria ou do que poderia interferir na escolha de um ou de outro modelo de veículo, né? E foram apresentados 2 caminhos possíveis para o uso da tecnologia: a produção de materiais e o fazer matemática. Então, no final, para encerrar a videoaula, nós colocamos lá aquela seta, aquele caminho com 3 setas, onde a forma como nós optamos por trabalhar, de um lado, seria usar a tecnologia para a produção de materiais. O da direita, né, o outro caminho, seria o de fazer matemática utilizando a tecnologia. E um caminho do meio que ficaria por conta de vocês explorarem esses recursos dentro das condições e do contexto que vocês estariam atuando. Não é isso? Bom, então, para começar essa videoaula, eu quero fazer algumas considerações a respeito dos pressupostos que nós precisamos ter em mente quando nós começamos a falar sobre o uso de tecnologia. Então, nós estaremos usando o termo tecnologia aqui nessa videoaula para nos referirmos tanto a tecnologias digitais, e aí computadores, internet, etc., tá? Coisas desse tipo. Mas também poderemos usar não somente o termo tecnologia. Em alguns momentos nós vamos usar o termo informática como sinônimo de tecnologia, já que nós estamos utilizando as tecnologias digitais. E também, apesar de não estar escrito aqui, vocês vão ver em alguns momentos eu usar o termo recurso, né? Esse recurso, e aí me referindo também às tecnologias digitais ou à informática, tá? Independente da perspectiva a ser adotada para o uso da tecnologia, eu penso que a operação, ou seja, o uso do recurso, seja um software ou um objeto de aprendizagem, ele não pode ser fator de impedimento. Ou seja, o recurso tem que ser muito simples de usar ou ser conhecido do aluno. Porque eu posso ter um software excelente, eu posso ter um objeto de aprendizagem que me permite fazer muita coisa com ele. Mas se o aluno, na hora que for usar, não souber manipular, usar aquele objeto, seja porque ele não conhece ou porque a interface é muito difícil, em sala de aula isso vai me causar um transtorno muito grande. Provavelmente eu vou ter uma dificuldade bem maior para alcançar o objetivo daquilo que eu estou propondo. Então fiquem muito atentos a isso. Quando vocês forem propor uma atividade ou algo num laboratório, na sala de aula, cuidem para que o aluno saiba usar aquele recurso que você está propondo naquela tarefa, porque senão vocês vão ter dificuldade, tá? Então escolham ou um software ou um objeto que tenha a manipulação muito fácil, ou então que vocês já vão trabalhando com o aluno durante o semestre letivo ou o ano letivo, para que eles conheçam o software devagarzinho e possam aproveitar todo o potencial do software, ok? Bom, nós vamos ver também algumas perspectivas e alguns exemplos. É possível classificar todas, é impossível, né? Vamos ver então algumas perspectivas e alguns exemplos.
é impossível classificar todas as perspectivas de uso da informática. Qualquer tentativa nesse sentido será apenas um recorte de um universo muito maior. Por quê? Porque para classificar eu vou utilizar um critério que muitas vezes pode ser pessoal. Eu estou olhando isso a partir desse pressuposto, ou desses pressupostos. Então, nesse caso, é sempre o olhar de quem está classificando, de quem está propondo a classificação. Então, podem ter infinitas combinações de possibilidades, não é isso? Então, isso que eu vou trazer aqui é apenas um recorte, uma visão minha sobre esses usos, tá? Por isso, eu optei por apresentar algumas dessas perspectivas que eu classifiquei como tradicionais e a perspectiva de fazer matemática. Alguns softwares, sejam eles programas ou alguns objetos construídos especificamente, eles têm características próprias que tendem a se aproximar mais de uma tendência do que da outra. Porém, em alguns casos, a perspectiva de uso do professor consegue romper com essas características. Tá? Então, mesmo que a gente tenha um software com alguma limitação, às vezes o professor propõe o uso de uma tarefa, ou ele propõe que seja feito algo que aquelas características do software ajudam a romper essa visão tradicional, seja do uso do software ou da matemática em si, que é aquela visão apenas do calcule, do resolva, né, de uma aplicação imediata. Tá? Vamos então fazer essa diferenciação, porque até agora eu falei da perspectiva tradicional, falei de uma perspectiva que eu chamei de fazer matemática, mas não mostrei qual que é a diferença. Então vamos ver. A diferença básica entre elas é que na perspectiva tradicional, estou considerando uma forma de uso direta, explícita. O aluno usa o recurso e obtém o resultado matemático desejado. A gente poderia dar aí como exemplo, dentro dessa perspectiva, ações do tipo calcule, resolva ou desenho gráfico de uma função, porque são ações que o aluno pega o software, insere a informação e já recebe o retorno. E aí ele vai conferir apenas se está certo, ou se ele fez isso no papel, coisas desse tipo, né? E a perspectiva do fazer matemática, o recurso é um elemento que pode ajudar na obtenção de um resultado matemático desejado. Pode ser, e aí na maioria das vezes, né, que o processo, ou seja, o organizar os dados, analisar, discutir, conjecturar, generalizar e escrever, seja mais valorizado do que o próprio resultado. Então veja, não é apenas uma questão do software, mas também de como o professor vai trabalhar com a matemática na sua sala de aula com seus alunos. Alguns softwares, como eu já disse, eles têm algumas características que o aproximam mais do usar a matemática ou ensinar a matemática de uma maneira mais tradicional. Outros já nos permite trabalhar numa perspectiva de fazer matemática. Algumas vezes, a forma como o professor trabalha as suas concepções pode fazer com que um software aberto, que estaria muito adequado para fazer matemática, se transforme em um software para o ensino tradicional. Tá? E algumas vezes o professor que gosta de atuar nessa perspectiva de fazer matemática vai utilizar softwares que têm características do ensino tradicional, mas que ele consegue romper com essas características aproveitando esses softwares para fazer matemática, ou seja, levar o aluno a refletir, a pensar, a conjecturar, para dar sentido e significado ao conteúdo matemático que está sendo estudado. Então, essas concepções do professor vão se influenciar muito o uso
e a forma como o software vai ser trabalhado. Independente da perspectiva adotada, eu sempre penso nesses recursos como uma caixa de ferramentas. Dependendo do que vou trabalhar, da forma como eu vou trabalhar, uso uma determinada ferramenta ou outra. Portanto, quanto mais ferramentas eu tiver, quanto mais eu souber sobre a forma de usar aquelas ferramentas, e quanto mais eu souber sobre o serviço que estou fazendo, mais efetivo vai ser o uso que darei para essas ferramentas. Então, se eu tenho um software e eu quero, vamos pegar um exemplo aí que já é, acredito que comum para todos, o Graph. Se eu estou numa sala de aula, estou estudando com os meus alunos função, e eu preciso fazer algumas observações sobre o traçado de uma determinada função, eu posso usar o Graph, que é um software extremamente flexível, para naquele momento plotar apenas a função e a gente trabalhar em cima do desenho. Nós não estamos fazendo nenhum uso maior de reflexão, de conjecturas. Nós estamos usando de uma maneira bem tradicional. Eu vou plotar o gráfico dessa função. Só que eu, enquanto professor, estou ciente disso, que eu queria era realmente fazer aquilo. E eu conheço um software que me permite fazer isso. Então, naquele momento, eu vou usar esse software numa abordagem mais tradicional de ensino, porém, consciente disso que eu estou fazendo. Tá ok? Então, vamos pensar, vamos conhecer um pouco mais sobre essa abordagem tradicional, ou a perspectiva tradicional de uso das tecnologias. Existem muitos programas que se encaixam nessa perspectiva. Como exemplo, apresentarei 4: Poly, Números Primos, Matex e Graph. Eu quero chamar a atenção de novo para o software Graph, que já é o nosso conhecido. Então, não é que o Graph seja um software que, por suas características próprias, se enquadraria dentro do ensino do modelo tradicional de uso de informática, tá? Ou de tecnologia. Mas, dependendo da concepção de uso do professor, ele pode assumir essa concepção. E é isso que eu quero explorar para mostrar para vocês. Ok? Vamos falar então sobre o Poly. O Poly é um programa bastante usado e citado em diversas pesquisas de educação matemática. Apesar de diversas fontes informarem que ele é gratuito, no site ele está como shareware. O que é isso? Shareware é um tipo de licença de uso de software onde você pode testar gratuitamente, mas terá que comprá-lo se quiser usar. Algumas limitações podem existir, né, porque a ideia é que você experimente, não é que você vai utilizar o tempo inteiro esse software, né? E no caso do Poly, fica aparecendo algumas mensagens falando que você deve registrar e coisas desse tipo, tá? O que o programa faz? O programa permite manipular diversos sólidos geométricos de diversas maneiras, como planificado, planificação animada ou somente as arestas. Então ele é muito utilizado e a interface dele é muito simples, por isso muitas pessoas têm usado esse software em sala de aula para introduzir os conceitos dessa geometria espacial ou relacionado apenas ao estudo dos sólidos, né? Então, vamos ver esse software. Essa é a interface dele. Então, está aqui, Poly, né? Eu posso pegar um novo, coloquei aqui por cima, então não tem necessidade. Eu posso fechar, eu posso exportar, eu posso imprimir o que eu estou vendo, né? E basicamente do lado de cá eu tenho as 4 formas de visualizar o sólido, essa janela. Eu tenho aqui o sólido fechado, né? Eu posso girar esse sólido, então eu clico e posso movimentar. Se eu clico 2 vezes, se eu clico e arrasto sólido, ele continua em movimento, né?
Eu posso ver o sólido sendo aberto, olha, planificação dele, tá? Eu posso vê-lo totalmente planificado e fixo, ou eu posso ver apenas as arestas, né? Para que eu possa identificar. Eu tenho uma série de conjuntos de sólidos, então eu tenho sólidos platônicos, por exemplo, então aqui eu tenho um tetraedro, um cubo, um octaedro, e eu posso girá-los, como eu já falei. Aqui eu tenho a planificação, eu posso mudar a cor. Então é um software muito simples de operar. Então veja que eu tenho a animação da planificação e eu posso parar também essa animação deixando fixo, né, fechado, ou eu posso deixá-lo aberto. Então é um software muito fácil de se trabalhar. Mas vejam que eu não tenho muitas opções. Todas as opções já estão dadas pelo programa e eu vou apenas manipular esse programa para obter os resultados diretos do que eu quero, né? Então não é um software que me permite muitas especulações. Agora, o professor pode propor uma tarefa onde os alunos vão investigar alguma coisa a partir desse software. Foi aquilo que eu falei. Não é porque o software tem algumas características que ele vai limitar tanto. Vai depender também da concepção do professor. Então, nosso próximo software é números primos. Esse daqui é um exemplo bem característico de um software tradicional. Esse software, pelas informações que está no próprio programa, foi desenvolvido por Bruno Josué Pereira, aos 16 anos, aluno do curso técnico de informática da Escola Comercial Lima Ambroge Prado, lá de Campestre, Minas Gerais. O programa calcula os números primos entre um intervalo definido pelo usuário. Outra função que o programa possui é o de fatorar um determinado número, tá? Agora temos que tomar um cuidado aí, porque se você entrar com um intervalo muito grande, eu quero saber os números primos entre o 1 e o 19.852.000. O software vai ficar calculando um tempão e ele dá, nesse momento, a impressão de que travou e que parou de funcionar, tá? Então, apesar dele não ter nenhuma limitação nesse sentido, é necessário tomar um cuidado para não informar um valor muito grande. Agora, quando a gente usa ele para fatorar, é muito legal, tá? Eu gostei desse software, mas o objetivo dele é só isso mesmo, tá? Essas duas funções aí. Como eu disse, o Números Primos é um software bem simples, a interface bem tranquila e bem direta. Então aqui em cima eu vou informar os números primos que eu quero localizar entre, por exemplo, 1 e 113. Clico no botão calcular e ele vai me mostrar aqui a relação desses números primos. Se eu quiser fatorar um número, então, por exemplo, vou pegar aqui um número, sei lá, 1532, e peço para ele fatorar, ele vai me dar o resultado. Eu vou mover um pouco essa janela, porque a janela dele é muito grande, né? Então aqui do lado ele aparece o resultado da fatoração. Então, como eu tinha falado com vocês, ele é bem simples, bem direto e é uma aplicação específica. Esse software faz isso. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o Matex. Esse software eu conheci, peguei ele na internet tem muito tempo, mas muito tempo mesmo, deve ter mais de 10 anos aí brincando. Eu acho esse software bastante útil para professores usar para a produção de materiais. Ele possui duas funções. Na primeira, ele é um gerador de polinômios do 2º grau ao 9º grau, a partir das raízes. Então você informa para o software: eu quero um polinômio que me dê como raízes 2 e 8.
e eu quero um polinômio de grau 2. E aí ele gera esse polinômio. Por que eu acho interessante? Porque muitas vezes a gente quer dar um exercício, quer definir as raízes para ficar mais fácil para o aluno e quer fugir daqueles exemplos tradicionais. Então aqui a gente tem a possibilidade de construir ou de trabalhar com um polinômio que a gente já tem as raízes, já pode esboçar gráfico, fazer tudo, e que não é tão difícil para o aluno. Então ele dá uma ajuda interessante aí. E na segunda forma de trabalho dele, na segunda função, ele resolve equações do segundo grau. Então é fácil de você colocar você informa a equação, informa o A, o B e o C, e ele te dá as raízes e se ela é ou não possível nos reais, né? Agora, infelizmente, eu não tenho referência desse software. Então, vai ter que vocês, se tiverem interesse, aí pegar pelo que eu estou disponibilizando a versão, né? E também buscar na internet. Eu realmente não consegui achar mais informações sobre ele, tá? O software Matex é bem simples a interface, tá vendo? Então tem aquelas duas opções que eu falei, construção de polinômios e a solução da equação, que podem ser marcadas, uma só ou ambas. Eu vou deixar ambas marcadas. Ao clicar em avançar, ele vai abrir uma outra tela, que é aí a tela dessas opções aqui. Primeira, construção de polinômios, que é essa janela pequenininha. Aqui eu vou escolher qual o grau do polinômio. Então vou pegar aqui um polinômio do segundo grau, grau 2, e vou escolher quais as raízes que eu quero. Então eu quero, por exemplo, raiz 4 e a raiz 2.5. Vou tirar esse 3 daqui. E eu vou informar qual o valor para A. Então lembrando, o polinômio de grau 2 é o ax ao quadrado mais bx mais c. Então o A aqui eu vou querer ele com valor de 1. E vou pedir então para gerar o polinômio. Aqui na solução ele já me deu. Nesse caso, para eu ter a raiz 4 e 2.5, o polinômio tem que ser x ao quadrado menos 6,5x mais 10. Se eu estiver trabalhando com o software GraphMath, eu posso linká-lo diretamente aqui. Eu rodo o programa, tá? Então, veja, é bem simples. Ele vai trabalhar com isso, ponto, né? Agora eu posso aqui copiar esse polinômio, levar lá para o Graph, para qualquer outro lugar onde eu queira usá-lo. Então, acabamos de mostrar a primeira função, ok? Agora, aqui eu tenho a resolução. Então, eu posso colocar aqui os valores, os parâmetros de A, B e C, de uma equação de segundo grau, e ele vai me dar as minhas raízes. Então, x1, menos 6 e 10. Pedi para ele calcular. Opa, raízes complexas. Qual foi o meu erro? Então eu estou colocando aqui o polinômio ax. Então x ao quadrado mais 6x mais 1. E as raízes estão aqui. Então veja, é isso que ele faz. Não tem outra função, tá? Então é um software bem específico e vai caber ao professor usá-lo dentro dessa perspectiva tradicional ou aí explorar alguma coisa a mais, ok? O Graph, simplificadamente, podemos dizer que o Graph é um plotador de funções matemáticas, né? O seu desenvolvedor inicial foi o Ivan Johansen. Hoje o software está como código aberto, várias pessoas podem estar trabalhando junto, né? O site dele é o www.padoan.dk. Apesar das potencialidades desse software, muitos professores continuam usando apenas para aplicações diretas, como
plotar gráfico de uma função, achar as raízes, completar tabelas e ações semelhantes. Eu mesmo tive uma oportunidade que eu estava trabalhando numa escola presencialmente, e aí um colega meu precisava faltar, ele teve um problema de saúde, precisava ir no médico, falou: Jorge, leva os alunos para mim no laboratório e dá uma atividade para eles. Eu falei: mas o que vocês querem? O que você quer que eu trabalhe com eles, né? Não, põe eles lá para desenhar os gráficos das funções seno, cosseno e tangente. Eu falei: mas só isso? Então veja, essa é uma forma de trabalhar com a informática que o Graph faz sem problema nenhum, mas que você limita o software para um uso que é muito pequeno em relação ao potencial que o software traz. Então é esse cuidado que eu queria chamar a atenção. O Graph em si não é um programa que tem essa limitação, mas a forma como nós propomos usá-lo é que vai limitar essa sua ação, né? Como nós estamos utilizando. Então vamos ver o Graph. Tá aí, vocês já conhecem o Graph, ele tem todas as ferramentas aí, os botões, né? Então a gente pode aqui inserir a função. Então eu entro com uma função, vou colocar aqui x² menos 4x mais 3. Opa, o que eu fiz errado aqui? Entrei com... Pronto, está plotado o gráfico. Se eu quiser a tabela, eu posso informar que eu quero a tabela de menos 10 a 10, e aí eu já tenho aqui os valores. Se eu quiser fazer um cálculo, eu posso pegar aqui e informar um valor de x, por exemplo, x igual a 1. Ele já me dá o f de x, a derivada primeira, a derivada segunda. Eu posso deslocar esse valor do x arrastando com o mouse. Ou seja, eu tenho uma série de funcionalidades que eu posso utilizar no Graph. Mas agora eu fico limitado à concepção que eu estou usando esse software. Foi aquele exemplo que eu dei. Então vamos imaginar que eu estou numa sala de aula e que eu quero esboçar o gráfico de uma determinada função e usar esse software para explicar isso. Então eu posso sim, isso é uma abordagem tradicional, né? Eu vou usar o software só para plotar a função. Mas ele vai entrar como um material didático, onde eu vou explorar visualmente, ou junto com o conteúdo que eu estou trabalhando, aquele gráfico, aqueles valores. Então é uma abordagem tradicional, mas que eu estou consciente que eu estou usando o software, limitando as suas potencialidades, né? Então eu vou parar com o Graph por aqui, porque nós vamos retornar nele quando nós estivermos estudando ou vendo a concepção de fazer matemática. E eu vou trazer alguns exemplos desse tipo, tá ok? Finalizando então, a perspectiva de uso tradicional não é desmerecedora de atenção. Eu não estou falando mal do uso tradicional do software. Porém, o professor deve estar consciente de que ele está agindo dentro dessa perspectiva, para não domesticar a tecnologia. O Marcelo Borba usa esse termo, domesticar, no sentido de que você tem algo que tem um potencial muito maior, que você pode usar e explorar de uma maneira muito mais efetiva para a ressignificação de um conteúdo matemático, e você continua usando aquele arrozinho com feijão. Então você acaba domesticando algo que tem um potencial muito grande, né? Agora, se o professor faz isso consciente, não tem problema, porque ele sabe, olha, aqui eu vou usar esse programa dentro dessa perspectiva, porque eu preciso alcançar isso, isso e isso. Então, o planejar o uso, definir os objetivos e saber por que se está usando um determinado recurso é fundamental para saber aproveitar todo o seu potencial, o potencial desse recurso. Então, nesse caso, quando o professor está consciente do que ele está fazendo,
ele sabe que aquele programa, aquele software, aquele recurso tem um potencial muito maior e que eu estou, naquele momento, utilizando de uma maneira restrita, né? De uma maneira bem limitada, bem simples. Tá, ok? Bom, pessoal, espero que essa videoaula tenha dado uma ideia geral para vocês sobre o uso do software numa perspectiva tradicional. Tá, ok? Então, na próxima videoaula, teremos então outras informações para vocês relacionadas ao uso do software, agora numa perspectiva do fazer matemática. Então, até mais e bons estudos.